Rapaziada, sobrou pra gente, hein? Vai ser a gente que vai ter que resolver essa situação do título brasileiro nessa semana. Estamos entrando numa semana em que o Fluminense enfrenta na quarta-feira o líder do Brasileirão e no sábado o vice-líder atualmente do Brasileirão. Espero que quando a gente enfrentar, a gente enfrente duas vezes o líder da competição. Vamos falar bastante aqui nesse vídeo sobre isso, sobre formas que a gente pode também tentar vencer o Flamengo, até porque acho que apesar desse 5-1 do sábado, deu pra perceber que a gente não tá falando nada de bicho-papão, principalmente o Flamengo que deve enfrentar o Fluminense. Roda a vinheta. Já chega deixando aquele like maroto, se inscrevendo aqui no canal e vamos embora aqui no Raiz Tricolor. Cara, a gente abre falando aqui nesse vídeo sobre a rodada, né? Não aconteceu exatamente uma rodada inteira de Campeonato Brasileiro, aconteceram alguns jogos nessa semana, mas finalmente todos os times passam a ter 33 jogos. O que era esperado, já que acontecesse há muito tempo, e provavelmente a gente não vai ver uma distorção ou outra ali em relação à tabela só, mas vai antecipar um jogo da penúltima rodada e tal, por conta da final da Libertadores, mas a gente não deve ver mais times com jogos a menos, né? Mas os dois jogos que aconteceram foi a goleada do Flamengo por 5-1 contra o Sport. Vou falar já desse jogo, porque tem a ver com o nosso próximo adversário. E a derrota do Palmeiras nos acréscimos para o Santos. Um jogo muito movimentado, o Santos ganhou. Foi a 36 pontos e eu diria que não foi o Vitória, não foi o próprio Santos, não foi nem o Juventude, porque mudou pouco, na verdade, na meta de Juventude e Fortaleza de alcançarem, né, de ultrapassarem. O primeiro fora da zona tinha 35, agora tem 36. Quem mais ficou desesperado com esse resultado se chama Sport Clube Internacional, tá? 37 pontos, um time desmoralizado e com chance considerável de 9 anos depois ser rebaixado. Mas voltando para a parte que nos interessa, que é a parte do título, por mais que a gente não esteja disputando, né, com o tropeço do Palmeiras. Na verdade, 2 tropeços seguidos. O Palmeiras perdeu 2 jogos seguidos e ainda não teve contexto de Libertadores, de poupar e nada disso não, tá? Perdeu 2 jogos, perdeu pro Mirassol fora de casa e agora acabou de perder esse jogo pro Santos, também fora de casa, mas acabou de perder esse jogo para a equipe santista, um jogo que, enfim, né, vamos trabalhar aqui na realidade, um jogo que dava para vencer, que era o tipo de jogo que o Palmeiras não podia ter perdido. Não podia de jeito nenhum ter perdido, mas enfim. Bem, com essas 2 derrotas e 2 vitórias do Flamengo, que venceu o próprio Santos no Maracanã e venceu o Sport fora de casa, o Flamengo voltou a ser líder com 71 pontos e o Palmeiras está atrás com 68. Ainda tem o mesmo número de vitórias, o que quer dizer que se o Palmeiras ganhar uma e o Flamengo perder a outra, o Palmeiras volta a ser líder. E faltando 5 jogos, aí é que a gente entra na parada. Vai sobrar pra gente acabar resolvendo essa questão do título. Por quê? Na próxima semana, né, famosa quarta-feira, tem Fla-Flu. Flamengo e Fluminense, mais precisamente Fluminense e Flamengo no Maracanã. Nesse mesmo meio de semana, na quarta-feira, o Atlético Mineiro enfrenta o Palmeiras na Arena MRV. Para um Atlético Mineiro que vem subindo na tabela, um jogo muito chato pro Palmeiras, né? Mais especificamente, no sábado, tem Palmeiras e Fluminense. Então, na mesma semana, o Fluminense vai enfrentar o atual líder do campeonato e, se vencer o jogo, tem grandes chances de que no sábado enfrente de novo o líder do campeonato. E aí, cara, a gente fala em relação ao Flamengo que vai enfrentar a gente na quarta-feira. Isso porque, com 71 pontos do Flamengo atualmente, ele jogou contra o Sport, o 5-1 entrega um pouco de mentira para quem viu o jogo. Eu vi o primeiro tempo até a primeira expulsão ali, até o início, né, na verdade, da derrocada do Sport. O Sport tinha feito 1-0, pressionando a saída de bola do Flamengo, uma defesa muito falha do Flamengo, uma defesa bem problemática, tá? E o próprio Sport estava tendo mais chance. Já tinha tido outra chance com o Léo Pereira, atacante do Sport, né? Não o zagueiro do Flamengo. É o lanterna do campeonato, gente. Que estava jogando em casa com maioria rubro-negra. Maioria flamenguista, né? No estádio. Então, assim, tem caminho. Depois o Matheus Alexandre, que inclusive deveria ter sido expulso contra o Fluminense também, tá?
Se eu falei da questão do Ignacio naquele jogo, também repeti aqui várias vezes sobre o Matheus Alexandre, de como é estabanado, e assim, o Sport gastou milhões nesse lateral, que era do Cuiabá, fraco, meu Deus do céu. E aí dá uma entrada maluca, faz uma falta bizarra, e toma um cartão vermelho. Depois um outro vermelho que eu achei que forçaram, do zagueiro, do Ramon. Achei que não era pra amarelo o lance, mas enfim, que é um peido pra quem já tá todo cagado. O Sport, depois das 2 expulsões, aí sucumbiu. Aí se o Flamengo, né? O Sport faz uma das piores campanhas da história da Série A. 17 pontos, 2 vitórias em 33 jogos. Aí, desculpa, né? Se o Flamengo com dois a mais do que esse time, o Flamengo com o melhor ataque da competição, 64 até então gols marcados, uma das melhores defesas. Se o Flamengo, desculpa, não consegue fazer gol no Sport naquele momento, aí é pra desistir do campeonato. Virou, transformou em goleada em 10 minutos, contando também com a grande ajuda do nosso goleirão Gabriel Vasconcelos, né? Já tinha ajudado o Galo no meio de semana. E aí transformou na goleada. Mas o que eu vi do Flamengo no início me animou bastante, tá? Me animou bastante pro jogo de quarta-feira. Ah, Gabriel, você tá querendo dizer que a gente agora é favorito? Não, gente, pelo amor de Deus. Não vou ser maluco aqui. Eu não venho pra cá pra te iludir, pra ser maluco. Venho pra cá pra trazer o que é a realidade da situação. A realidade da situação é que o time do Flamengo é bem melhor do que o nosso. Só que a realidade da situação é que, com os desfalques que o Flamengo tem pra este jogo, o Fluminense ganha muita moral pra partida. A escalação provável do Flamengo é essa daí, ó, que tá aí na tela. Tá uma espécie de 4-2-4 ali do Flamengo, né? Mas o Wallace Ian acaba caindo às vezes pelo lado e tal também, enfim. Mas é uma espécie de 4-2-4 ou 4-4-2, enfim, entenda como quiser. A provável escalação deles tem Rossi no gol. E olha essa linha de defesa. Emerson Royal vaiado no primeiro tempo lá, inclusive, tendo que o Felipe Luiz pedir pra ele parar de ser vaiado e tal, pra pararem de vaiar ele. João Souza, que é um zagueiro da base, jovem, pouco jogou na Série A. Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas deu o gol do Sport, inclusive. A gente tá falando de uma linha de defesa, e aí, desculpa, tô falando aqui de momento e de confiança, óbvio, falo como um tricolor. Os colegas flamenguistas que estão aí, acho que alguns eles vão até concordar. Vá lá, se o Rossi pelo Fábio talvez eles não concordem, pra gente é indiscutível. Mas se você olha a linha de defesa do Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, desculpa, a única vitória do Flamengo aqui, e inclusive é indiscutível, é Léo Pereira pelo Freitas. De confiabilidade, pô, gente, alguém hoje tem a coragem de dizer que confia mais no Ayrton Lucas do que no Brasileirão que faz o René? Alguém tem coragem de dizer que o Emerson Royal tá jogando mais bola que o Samuel Xavier? Eu não vou botar o Thiago Silva com o João Souza porque é humilhar o garoto. Ou seja, o nosso sistema defensivo está, sim, sendo mais confiável nos jogadores, né, tô falando aqui dos jogadores, do que o do próprio Flamengo. E isso está refletido nos últimos jogos. O Flamengo tomou gol do Sport e podia ter tomado mais de um, tá? Tomou ataques para isso. O Flamengo tomou 2 gols do Santos. O Flamengo tomou 2 gols do São Paulo. Antes disso, empatou 0-0 com o Racing, porque classificava, mas tomou gol do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos de Brasileirão, o Flamengo só não tomou gol contra o Sport no Maracanã. 5 jogos de Brasileirão, o Flamengo tomou 6 gols. E a gente tá falando que ele enfrentou Santos brigando pra não cair, Sport 2 vezes brigando pra não cair e Fortaleza brigando pra não cair. Então, desculpa, a defesa do Flamengo é sim um ponto fraco. Pulgar e Saul no meio de campo, e aí um quarteto ali praticamente de ataque, né, com o Wallace Ian, o Luiz Araújo, fez um golaço de novo o Luiz Araújo, por sinal, né? Samuel Lino e o Bruno Henrique, né, que aparentemente não está pendurado. Tá, só para informação aí, caso a galera queira, né, dar um desfalque na KTO, tá? Não é proibido mais, enfim. Encerradas as piadinhas, qual que é a diferença aqui? Por que o elenco... Gabriel, mas o elenco do Flamengo não é caríssimo? Cadê aqueles jogadores, boa parte que eu conheço? Danilo e Alexandro, né, que poderiam integrar. O Danilo, por exemplo, poderia ser o zagueiro aqui pela direita, sem o Léo Ortiz, que hoje está fora, um estiramento, né, no tornozelo direito. Por sinal, curiosidade inútil para vocês, eu acabei de ter há um mês atrás um estiramento no ligamento do tornozelo direito, a mesma lesão do Léo Ortiz. Talvez tenha sido mais perto que eu cheguei de ser um jogador de futebol agora nos últimos meses, mas jogando bola tive um estiramento, isso dói pra cacete.
Mas enfim, o Léo Ortiz tá fora, realmente por lesão e tal. O Danilo poderia jogar nessa zaga pela direita, tá com a seleção brasileira. O Alexandro poderia barrar o Ayrton Lucas, tá na seleção brasileira. Vão voltar de voo comercial lá de Londres pro Rio. Dificilmente jogam Fla-Flu. O Flamengo tá fretando um avião pra trazer a galera sul-americana deles lá dos Estados Unidos. E aí você vai ver que dá uma melhorada no time. Porque olha só, quando a gente fala bem assim, ó, o Flamengo tem uma defesa com Rossi, Emerson Royal, João Souza, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Existe uma diferença da gente falar que o Flamengo tem uma defesa com Varela. Não vou botar aqui, obviamente, o Léo Ortiz que tá lesionado, e nem vou botar, né, enfim, algum outro jogador que tá fora só por lesão. Botar os que estão fora por causa da seleção. Varela, Danilo, Léo Pereira, ou até mesmo o Alexandro jogando aqui de zagueiro, e Matias Vinha no lateral esquerda. Por exemplo, é o lateral esquerdo que está lá com a seleção. Muitos desses jogadores estão com a seleção uruguaia, com a seleção colombiana, estão jogando nos Estados Unidos, e o Flamengo está fretando um avião que vai sair de Nova York, trazendo o Carrascal e o Plata, são dois jogadores que estão com a seleção colombiana, e vai parar em Tampa, onde vai pegar o Arrascaeta, o Matias Vinha e o Varela. E aí é onde a gente fala, pô, olha a diferença do meio de campo do Flamengo quando tem o Wallace Ian e quando tem o Arrascaeta. Pô. Não vou negar, o Arrascaeta tá fazendo uma temporada espetacular. Artilheiro do Brasileirão, inclusive, junto com o Caio Jorge. Aí eu vou falar, me diz se não tem uma diferença de você ter um ataque hoje com Carrascal, Gonçalo Plata e Bruno Henrique. Ou você ter um ataque com Luiz Araújo, Samuelino e Bruno Henrique. Isso muda. Esses jogadores do Flamengo é bem possível que eles não joguem, depende de quantos minutos eles tiverem. Então vale a gente ficar atento nessas seleções e nas escalações. Porque é bem diferente enfrentar esse Flamengo que tá aí. A gente tem bastante chance. O nosso meio de campo, a chance do Lúcio Acosta achar muito espaço para jogar na frente da área do Flamengo. A chance do Everaldo Canobi e do Serna, pressionando a saída de bola junto com o Lúcio, acharem muitos problemas do Flamengo nessa saída de bola. Eles terem que rifar com chutão, e a gente no meio de campo ter um Freitas que pode ter vários problemas. Mas tem força física, antecipa bem por várias vezes para dar rebatida, para dar corte. É um dos jogadores que mais faz cortes no Campeonato Brasileiro até agora. A chance da gente achar um espaço com o René e com um Canóbio, se ele inverter o Serna, ou até surgindo por lá um Hércules, chegando pelo lado esquerdo de ataque de direito de defesa do Flamengo, é considerável. Tô falando que o Fluminense é favoritaço não, tá, gente? Eu acho importante deixar claro isso. Tô falando que o Flamengo, que vem pro Campeonato Brasileiro e larga 71 pontos, vitórias em sequência, que tinha uma das melhores defesas da história do Brasileirão, não é esse Flamengo aí. Não é esse Flamengo aqui. Ainda assim, a gente pode entrar em campo e tomar 3-0. Pode acontecer porque os caras são líderes do campeonato. E ninguém vai desconfiar disso, né? Mas o que eu tô falando é que existe um caminho. E vai ter que ser, né, a nossa parte ser resolvido, pode resolver o campeonato. E aí, vamos lá, né? O contratinho tá aqui na nossa mão, todo mundo assina na hora, né? Desculpa, né? 3 pontos contra o Flamengo, a gente aceita a derrota pro Palmeiras, tá certo? Tá certo, né? Eu já falei aqui que a gente precisa de 6 pontos pra ir pra Libertadores. Se 3 pontos forem contra o São Paulo, a gente precisa de 6 pontos. Ganhou o Flamengo, a gente dali pra frente pra ir pra Libertadores só precisa ganhar o São Paulo que a gente tá lá. Precisaria contar do Galo não ganhar todas, né? Mas eu espero que o Galo, inclusive, não ganhe do Palmeiras já nesse meio de semana, já se resolva essa parte. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.